Olá a todos e todas que nos assistem hoje, estão acompanhando esse nosso segundo episódio do podcast Veolia Talks. Eu sou Lina del Castillo, diretora de Sustentabilidade, Marketing e Comunicação da Veolia Brasil. E a gente segue aqui nesse espaço muito legal para falar acerca da transformação ecológica. Nesta nossa primeira temporada, a gente está falando sobre liderança ambiental. E antes de apresentar os nossos convidados, lembrando o tema que está ali, eu queria lembrar para vocês, se ainda não se inscreveram no nosso canal, de fazê-lo. Ali também vocês vão conseguir olhar o primeiro episódio, onde a gente conversou um pouquinho de como que a indústria e como que o setor produtivo entra dentro desse tema de liderança ambiental. E hoje a gente vai entrar num tema que é muito apaixonante, que é justamente como que a gente consegue levar esse tema de liderança ambiental para a parte pública, para a parte política, que é tão importante também para que a gente, como sociedade, consiga avançar em termos de desenvolvimento sustentável e também de transformação ecológica. Então hoje eu vou apresentar dois convidados que são maravilhosos, que estão aqui comigo, que a gente vai bater um papo riquíssimo, com certeza. Então, hoje eu tenho o prazer de apresentar para vocês a Eduardo Monfarrege, fundador do Renova Brasil, e a Olga Pavlidis, a nossa diretora jurídica aqui na Veolia Brasil. E hoje é isso, né? A gente vai seguir falando sobre mudanças climáticas, mas como que elas estão dentro desse debate público. A gente falou da vez passada da percepção das pessoas desde um olhar deles como consumidores. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais desde o olhar das pessoas como cidadãos, né? E como que isso tem a ver ali com esse cenário. Então, o primeiro, vou convidar vocês para se apresentarem, comentar um pouquinho de quem que é cada um. Então, a Olga, como eu falei, é a nossa diretora jurídica, mas a Olga tem uma experiência muito, assim, de muitos anos nesse tema ambiental e também é uma apaixonada pelos temas CSG, né? Sim. Obrigada, Lina, pelo convite. É um prazer estar aqui com o Eduardo. Eu sou diretora jurídica da Veolia hoje, estou na Veolia há 13 anos, então 13 anos aí lidando com o meio ambiente, antes até de a gente começar a falar de ESG e todas essas coisas, já era algo que estava muito no nosso dia a dia. Eu fiz especialização em Direito Constitucional e fiz também um pouquinho de Direito Público aí na Escola de Governo, então bebi um pouquinho dessa fonte aí de como aprender um pouco sobre política, né? Bem pouquinho, bem longe da qualificação do Eduardo, mas um pouquinho. E bom, Eduardo, aí a gente está trazendo você como fundador do tema do Instituto Renova Brasil, mas também você está nesse meio desde diferentes frentes, né? E o tema de liderança ambiental como um dos pilares dentro do tema de liderança política é um tema recorrente na sua carreira. Conta um pouquinho ali pra gente. Bom, legal. Antes de me apresentar, queria agradecer a Veolia. É um prazer estar com você, Olga, com você, Lina. E, enfim, tem sido um grande privilégio para mim interagir com a Veolia em múltiplas frentes. Queria aproveitar e mandar um abraço ao Pedro também. É um grande parceiro aí na jornada necessária da transformação ecológica no nosso país. Bom, eu fiz minha carreira essencialmente como empreendedor e investidor, olhando muito para a pauta climática há mais de 15 anos. Eu fui, junto com outros sócios, uma das pessoas que criou uma das primeiras plataformas de energia renovável do Brasil, chama Ômega Energia Renovável, recentemente foi rebatizada como Serena, talvez o maior grupo independente de energia renovável do Brasil, com um foco grande em geração eólica e geração solar e operações em todo o país. Também acabei tendo envolvimento em algumas áreas que foram importantes 15 anos atrás, aquela primeira jornada de biocombustíveis, né? Foi um boom que aconteceu ali a partir do ano de 2007. Depois fiz muitos investimentos na área de transição de terra, quer dizer, descarbonização de agricultura. Tive uma oportunidade incrível na vida, não na área ambiental, mas na área de ESG. Eu fui presidente do maior grupo de educação básica do Brasil, chamado Somos Educação. Ali eu tive o privilégio de tocar uma companhia com talvez o maior alcance de alunos, professores e gestores de escola de todo o Brasil. E ali eu vi o quanto a educação, né, é uma coisa sagrada para todos nós e que a gente precisa, como nação, a gente precisa aprender a cuidar melhor para que a gente possa aspirar por dias melhores, né? Eu venho de uma família de professores, minha mãe e minha avó são professoras na rede pública, então também tive a oportunidade naquele momento de entrar na sala de aula, e como que acho que um desdobramento dessa minha experiência em sala de aula acabou nascendo o primeiro embrião do Renova BR, né? Então, no final de 2018, parece bastante tempo já,
essa companhia que eu era o presidente, ela foi vendida para um outro grupo educacional, e como resultado dessa venda eu resolvi que eu ia fazer algo diferente das coisas que eu vinha fazendo até então, e resolvi montar uma instituição cujo foco é preparar e qualificar novas lideranças para poderem participar da vida pública no nosso país, né? E reconhecendo que é muito difícil para uma pessoa comum participar da vida pública, que a sociedade, de um modo geral, valoriza muito pouco, reconhece muito pouco, pelo contrário, coloca um monte de dúvidas na frente, né? E através desse nosso próprio comportamento, a gente acaba fazendo com que poucas pessoas queiram participar, né, desse processo de transformação da política pública no nosso país. Então, a gente criou essa organização com esse foco e muito com a visão que para a gente esperar um país diferente, a gente tem que qualificar lideranças e preparar as pessoas para atuarem de uma forma diferente. E foi daí que nasceu esse embrião. Em 2018, o Renova iniciou suas atividades. E desde então, né, desde 2018, já preparou mais de 4.000 pessoas que participaram de ciclos eleitorais, sejam ciclos eleitorais nacionais, né, que é o deputado federal, deputado estadual, o próprio senador e presidência da República, até ciclos municipais, como é o ciclo que a gente tem nesse ano, né? É uma organização que se propõe a preparar e qualificar lideranças sem filiação partidária, quer dizer, então é para qualquer pessoa que tenha uma boa intenção e o espírito real de servir, reconhecendo que tem pessoas boas nos diferentes espectros ideológicos da política brasileira. E que, como nação, é muito importante a gente preparar essas pessoas para que elas possam participar e elas possam servir a sociedade com qualificação e com meios mais adequados. Então, isso foi um pouco dessa jornada. Depois da criação do Renova, eu acabei tirando uma experiência como fellow na Universidade de Stanford, em Palo Alto, na Califórnia, e fiquei lá durante 2 anos, primeiro na Escola de Educação, depois na Escola de Sustentabilidade, onde eu conheci o vice-presidente dos Estados Unidos, o Al Gore, que é um grande, né, acho que é um grande advocate, né, um grande promotor, né, da necessária reorganização climática, e ele me convidou para ser seu sócio dentro de uma empresa de investimentos chamada Generation, ou Just Climate, um foco em fazer investimentos ligados diretamente à descarbonização, seja descarbonização industrial, seja descarbonização de agricultura, de uso de terra. Então, esse é um pouco da minha experiência, e eu estou muito feliz de estar aqui, porque entendo que dentro desse contexto também o Brasil tem uma vantagem competitiva e um espaço, né, dentro dessa discussão global muito relevante. Agora a gente precisa saber ocupar esse lugar, e para isso a gente vai precisar de lideranças ambientais adequadas. Sim, e aí eu acho que, escutando vocês, primeira coisa, né? A gente tem, nós três aqui, temos um fio ali em comum, que é esse tema de estar e gostar muito de estar por dentro do tema do meio ambiente, de trabalhar desde diferentes pontos, né? E eu acho que isso faz parte de tudo que é a transformação ecológica. Tipo, a gente precisa de pessoas de todos os campos, desde diferentes frentes para agir, né? E o tema de educação, com certeza, dos temas mais importantes para conseguir gerar transformações muito mais profundas. Porque a gente não fala só de transição, a gente fala hoje de uma necessidade de gerar transformações, né? Mudanças mais profundas, muito mais estruturais. E sempre também como telão de fundo dessas conversas que a gente está tendo, a gente está trazendo que é o barômetro da transformação ecológica, que é uma pesquisa que foi feita pela Veolia com uma empresa pesquisadora, Elabe, que é francesa, e uma pesquisa que ocorreu em 29 países, ela mais ou menos está acontecendo cada 18 meses, onde a gente pergunta para as pessoas para entender quão prontos estamos para a transformação ecológica e para assumir essas mudanças que precisamos ter no nosso dia a dia em termos de consumir, de produzir, de nos relacionar, inclusive, né, dentro da sociedade. E um dos temas, primeiro highlight que trouxe de fato, quanto já não é questionado o tema das mudanças climáticas, né? Quanto 97% dos brasileiros, de fato, dizem que as mudanças climáticas são reais e existem. E isso é uma tendência no mundo todo, né? Ninguém acha que hoje pode ser que isso não acontece. O que também está crescendo bastante é o entendimento de que essas mudanças climáticas, aí desce um pouquinho o número, mas 88% das pessoas entendem que essas mudanças climáticas estão relacionadas com nossa atuação como seres humanos. Qual que é a boa notícia disso? Que quer dizer também que muito disso está nas nossas mãos, né? Então, o que a gente precisa
agir e fazer coisas diferentes para conseguir atingir, para conseguir trabalhar diante do cenário das mudanças climáticas. E aí, com esse pano de fundo, esses dados que a gente tem, eu quero fazer uma primeira pergunta para vocês, né? E aí, relacionado, obviamente, a temas de governança climática e a perspectiva das transformações necessárias nesse cenário um pouco mais público, da parte sustentável, por exemplo. A gente que está vendo muitas pessoas indo para os centros urbanos, então isso precisando também de gerando um contexto específico. E tendo esse ano, além disso, como o Eduardo mencionou muito bem, o tema das eleições também municipais. Então, como vocês estão vendo esse cenário hoje, diante do cenário de eleições, mas também o que está acontecendo nessa parte pública? Então, Olga, se quiser começar. Posso começar. A gente falando de eleições, né, Lina e Edu, eu me lembro da minha primeira participação, né, em processo eleitoral. Eu fiz questão de tirar o meu título quando eu tinha 16 anos para votar. E eu me lembro que nessa época, anos 90, né, a gente ainda tinha a pecha de ecochatos. O pessoal falava muito dos políticos ecochatos e tal. E aí, olhando a evolução desse tema hoje, assim, é inconcebível, né? A gente, olhando lá atrás e olhando hoje, a gente percebe a diferença justamente que aparece nesses dados que você fala, né, Lina? Da consciência das pessoas, da importância da pauta ambiental, até para que as cidades existam, né? Então, quando a gente fala em eleição, em voto ambiental, em a análise de programa de governo, né? Uma coisa que sempre me vem à mente é assim, a dificuldade que a gente tem hoje de as pessoas entenderem as propostas dos candidatos, seja na pauta ambiental, seja de qualquer pauta, né? E aí vai muito do que o Edu trouxe, da questão da educação. Então, o que eu vejo hoje é uma oportunidade aí para os políticos que vão participar desse processo entenderem, primeiro, que no mundo que a gente vive hoje, super acelerado, onde as pessoas têm dificuldade de concentração, de ler, então, de repente, uma coisa mais visual que mostre o programa de governo de cada um. E, com certeza absoluta, que traga uma pauta ambiental, né? Porque hoje, numa eleição municipal, por exemplo, eu acho que o tema se a gente não tiver propostas que se relacionem ao meio ambiente, a mudanças climáticas, fica difícil a cidade existir para que possa ser gerida por esse prefeito, por esse corpo político, né? Então, para mim, a mudança é radical, está espelhada nos dados que você trouxe, e acho que é uma pauta bem atual, que precisa ser vista. E aí, inclusive, é muito assim, a gente vê muito que hoje as pessoas também têm uma consciência muito alta de quanto as soluções que devem chegar, elas devem vir realmente assim, a muitas mãos, né? Tipo, as pessoas estão falando, tipo, a indústria precisa participar, os governos precisam participar, as instituições internacionais. E com certeza nós como cidadãos também, mas às vezes é difícil entender como o cidadão consegue exigir quais que são as vias, ou quais que são, ou até avaliar, né, essa participação. Aí, Eduardo, acho que você tem bastante a contribuir. Olha, eu acho que o ano de 2024, eu acho que ele é um ano de transição na compreensão da relevância da pauta ambiental para o cidadão comum brasileiro. Porque essa pauta, historicamente, ela foi muito percebida como uma pauta elitista. Por razões óbvias, porque o Brasil tem uma miríade de problemas, né? A gente tem problemas na área de educação, a gente tem problemas na área de saúde, na área de segurança pública. Então, assim, e parecia, né, ou transpareceu durante muito tempo que a questão ambiental era um problema de país rico, né? E que, como a gente ainda não está lá, a gente vai se preocupar nisso com relação a esse tema quando esse tema entrar no espectro de prioridades. A realidade é que, não por uma escolha, mas por uma decorrência, né, os impactos ambientais chegaram no Brasil. E se a gente olhar, né, quais são os países que que estão nas faixas, né, de maiores problemas de adaptação, o Brasil está entre, talvez, um dos lugares mais vulneráveis, né, dentro da crise climática. Então, o que a gente viu, e eu acho que foi um evento de escala natural, com repercussões em vários países, né, o que aconteceu especificamente no estado do Rio Grande do Sul, né, na capital Porto Alegre,
é uma realidade que eu acho que a gente vai encarar em várias outras frentes. Não é um evento que a gente chama de one-off, né? Aconteceu quase como se um avião tivesse caído. Não, essa é uma coisa que a gente vai provavelmente experimentar com muito mais recorrência. E quando as pessoas veem, né, a materialidade, né, do impacto e ao mesmo tempo o nível de despreparo da sociedade, dos governos brasileiros para esse tipo de impacto, eu acho que acende aí uma luz amarela. Então essa era uma pauta que parecia ser uma pauta de menor importância, né? Mas a gente teve um evento ambiental, por exemplo, em Maceió, que a cidade começou a afundar, né? Então isso tem também a ver com determinados tipos de práticas, né? De uso de solo, de ocupação de solo. Então acho que a gente precisa de liderança que consiga compreender a relevância desse tema para que a gente consiga desenvolver uma política. Então, e essa política vai ter que ter uma sincronização, porque no final você precisa de recurso, né? No final, todos os municípios do Brasil, do Rio Grande do Sul, perdão, tiveram que recorrer ao governo federal porque não tinham composição orçamentária para aquele desafio. E o governo federal, ao mesmo tempo, com um baixo grau de articulação e compreensão em relação ao problema. Eu acho que está na hora da gente dar uma pausa e encarar que essa é uma realidade que a gente vai ter que conviver como nação e que, ao mesmo tempo, a partir desse desafio, a gente precisa ter políticas e precisa ter preparo para fazer frente a esse tipo de problema. Da mesma forma que a gente encarou uma pandemia, da mesma forma que nós vamos encarar esses problemas de natureza climática com muito mais recorrência. E, na minha opinião, eu acho que a gente já está atrasado, né? Eu acho que as evidências que a gente viveu esse ano mostram que a gente já está atrasado. Do lado bom, para não colocar o copo só meio cheio, meio vazio, eu acho que a população também entendeu que isso é importante. Com certeza. E na medida em que isso pontua, né, essa temática pontua como uma temática relevante para grande parte da população, a classe política vai tentar mostrar encaminhamentos ou soluções. Porque se 10 anos atrás o item ambiental se você fizesse uma pesquisa qualitativa ou quantitativa, ele não apareceria como algo relevante, agora ele vai aparecer. Então a gente vai ter que validar e compreender quem são as lideranças preparadas para lidar com esse tipo de problema e sair um pouco dessa dicotomia de que a hora não é agora, porque isso é uma pauta elitista, porque não é. É uma pauta real que a gente vai ter que conviver. Tem um lado que é um lado bom, também respeitando o potencial, né, do nosso país, é que a gente, na parte de eficiência energética, a gente já fez um trabalho muito grande. Está muito né? avançado. A gente já está muito avançado. O nosso grid é limpo, né? A nossa matriz energética é limpa. Então a gente já tem benefícios muito grandes. Mas, ao mesmo tempo, o que a gente também vai tender, vai perceber é que os picos, né, de chuvas, os picos de temperatura, eles vão ser mais agudos. Então, o que isso vai fazer, né? Situações mais extremas. Mais extremas. Quais são os desdobramentos de preparação para essas situações extremas? Tá aí um ponto e eu acho que essa pauta, na política, ela ainda está solteira. A gente ainda não vê alguém que tenha, de uma certa forma, encampado essa temática com o nível de altivez e discussão, né? O nível de sofisticação necessária que a pauta determina. Não é uma pauta populista, é uma pauta recorrente que a gente vai ter que lidar. Sim, e aí eu quero até pegar o gancho do que você falou, que a população está falando muito disso. E eu acho que um dos pontos que a gente entende como os mais sensíveis é a relação que agora, hoje tem muito mais clara as pessoas, a relação causa-efeito, que tem o tema de mudanças climáticas, meio ambiente, com temas como, por exemplo, a saúde. A gente encontrou, inclusive, até dentro da mesma pesquisa, quantas pessoas cada vez estão trazendo mais a preocupação pela saúde e entendendo que muitos dos impactos dos temas de saúde estão relacionados com os temas de mudanças climáticas, né? E aí, claro, a gente fala de uma visão de saúde bem ampla, porque as pessoas percebem tanto o tema de saúde em termos de geração de doenças, de fato, infecciosas, temas respiratórios, enfim, mas também temas de saúde mental. A gente está vendo temas como a ecoansiedade, o fatalismo climático, que eram palavras que, assim, que não eram nem conhecidas. Hoje já estão muito na pauta porque as pessoas sentem isso. E, claro, o tema que tem a ver com saúde financeira, né? Que e esse tema de mudanças que traz tantas incertezas pode impactar o tema tão delicado para as pessoas como o tema de poder
poder aquisitivo, como que eu vou precisar olhar o tema financeiro próprio, e que tem a ver com o tema de desenvolvimento das pessoas. Isso está totalmente relacionado com o tema público. E outro tema que mencionou o Eduardo, tipo, como estamos preparados para entender isso na dimensão e na profundidade necessária. E aí eu queria passar um pouquinho justamente para essa próxima pergunta, porque a gente entende que o tema de legislação, o tema de ferramental, vamos dizer, de ferramentas para acompanhar isso é importante. E aí, dentro desses anos na Veolia, de tudo isso, né? Olga, você tem visto muito a evolução, você tem acompanhado esse tema. Então, como que está essa parte de ferramentas legislativas no Brasil? Lina, para pensar nessa pergunta, né, eu vou tomar um cuidado de não cansar as pessoas. A proposta que não é trazer o histórico da legislação, mas existem alguns marcos importantes que eu acho que é legal a gente pensar. Então, assim, a gente tem a tendência de achar que a pauta ambiental ela é muito nova no Brasil. E ela não é nova, né? Então, assim, você vê, a primeira legislação que falou um pouco de proteção de alguma coisa que tem a ver com o meio ambiente data de 1600. A gente está falando de pau-brasil. Então, assim, desde ali já existia uma preocupação. Claro que não é o viés que a gente tem hoje, mas já existia. A gente tem evoluções aí, década de 70 é um marco importante, onde você vê a preocupação com a poluição que geravam as indústrias. Então, você já tem aí processos de licenciamento que começam a trazer uma robustez para essa questão de problemas ambientais. Depois disso, você tem política nacional aí do meio ambiente, antes mesmo da Constituição, né? E em 88, com a Constituição Federal, isso passa a ser um direito fundamental. E um direito fundamental que é não só do Estado, que tem que ser garantido pelo Estado, e esse ponto é importante, ele tem que ser garantido pela sociedade também, né? E aí é engraçado, porque quando a gente fala 88, Constituição Federal, eu me formei na Faculdade de Direito em 2002, né? E eu sou da geração que ainda se formou na Faculdade de Direito sem que uma cadeira própria de direito ambiental estivesse estabelecida. Então a gente viu o direito ambiental super esparso na Constituição, no Código Penal, ele estava lá, mas ainda estava em desenvolvimento, né? Eu só acho curioso, né? Porque a Constituição 88 de 2002 já era para estar organizado, mas casa muito com o que o Eduardo trouxe, que era uma coisa assim, mas isso é mais elitista, não é tanto para o Brasil, tal. Então faz sentido, né? Para te resumir, o que eu entendo, né? Eu acho que o arcabouço jurídico ambiental no Brasil, ele é um arcabouço robusto, né? Muitas vezes as pessoas falam muito de fiscalização. Não, a lei é boa, mas falta fiscalização, não tem fiscalização do Estado. E aí, nesse ponto, Lina, também acho importante a gente trazer uma conscientização que é assim, acho que a gente falar em fiscalização do Estado, pura e simplesmente, num país do tamanho do nosso, que tem dimensões continentais, que tem problemas graves, educação, saúde, fome, não dá para terceirizar essa conta toda para o Estado, né? Claro, existe um papel fiscalizatório importante? Existe. Mas eu entendo que isso parte muito da conscientização e da fiscalização de todos nós. A corresponsabilidade. Exato, Lina. A própria Constituição traz. A responsabilidade é também da sociedade. Então, cada um de nós precisa também entender que esse papel fiscalizatório, ele também cabe ao cidadão, né? E o cidadão precisa exercer esse papel. Com certeza. Você tem algum ponto sobre isso que gostaria de acrescentar também aí? Olha, eu acho que, olhando um pouco para frente, a gente cobriu aqui um pouquinho, né, a parte de matriz energética, mas o Brasil ainda, né, é o quinto maior emissor do mundo, né, de gases de efeito estufa. Se você pensar a nossa matriz energética com o nível, né, de fontes renováveis que a gente tem, esse número é muito alto. E, essencialmente, ele é muito alto porque a gente ainda tem muitas emissões ligadas ao uso da terra, especificamente desmatamento. Agora, um país que desmata quando tem centenas de milhões de hectares em pastagem degradada, parece ser um contrassenso. Porque você está desmatando área nova, quando na verdade você tem um monte de área improdutiva que você poderia estar usando para algum tipo de vocação de produção, por exemplo, produção agrícola. Então, na minha visão, a gente precisa sair um pouco desse lugar
que muitas vezes o Brasil se coloca, que olha, o mundo desmatou, consequentemente eu posso também desmatar. Tudo bem, soberania não se discute. Mas não parece ser uma decisão inteligente para o país, sendo um principal né, sequestrador de carbono potencial, né, o carbon sink do mundo, se colocar nesse lugar. Então a gente deveria pensar, como é que eu redireciono pastagem degradada? Por exemplo, para restauro, mas para produção agrícola, para que eu reduza a pressão de desmatamento. Questão que é importante também, que a gente precisa colocar uma lente importante, que é a questão fundiária, né? Principalmente na Amazônia. Precisa resolver essa questão, porque enquanto a terra for de ninguém, se ela não é de ninguém, ela está à mercê de todos. Ela tá à mercê da boa pessoa e da má pessoa. Né? Então eu acho que a gente precisa entrar mais com ênfase, né, nessas questões e ao mesmo tempo também pensar em mecanismos de compensação, principalmente por conservação, porque para quem está nos ouvindo e que gosta da pauta, mas também não quero, assim como a Olga, não quero ser, né, trazer nenhum tipo de ser professoral aqui, pelo contrário, mas é importante. O Brasil tem muita área de conservação. O problema é que as áreas de conservação, elas não são remuneráveis, né? Então você não tem um prêmio por conservação. E essa é uma pauta nossa, como país, como alguém que tem um volume tão grande de terras em estado de conservação, que a gente deveria brigar com o resto do planeta. Porque eu acho que é absolutamente razoável que alguém que é dono de uma determinada terra e opte pela conservação, ele ser remunerado pela conservação de uma forma equivalente ao que ele seria remunerado se ele utilizasse aquela terra para fins de produção. Então esse também é um lugar que a gente precisa sair, porque eu acho que a discussão às vezes é muito dogmática. Mas a gente, como país, precisa entender que a gente tem um volume enorme de áreas de conservação e que a gente precisa criar incentivos para que, né, a floresta que está de pé continue de pé. E que a gente consiga ser promotor, né, a gente é guardião, né, para a humanidade dessas áreas, mas ao mesmo tempo a humanidade precisa olhar para o país, né, não só para o Brasil, como para a Colômbia, para outros países, né, que tem uma cobertura, né, de floresta tão grande, para que olhe para esse país e fale, olha, que bom que vocês estão cuidando disso para nós, porque o que a gente entendeu nessa relação climática, diferente de educação, diferente de saúde, que as questões são muito domésticas, o clima não tem fronteira. Então, se a Amazônia... A soberania não para na fronteira. Né? Então, isso também é uma questão importante para a gente trazer para a pauta. E eu acho que também ali a gente tem conversado sobre cada vez coisas mais tangíveis, né? Porque, claro, nessa evolução do tema climático, bem as dificuldades, mas também assim, as possibilidades de tangibilizar o tema, de começar a falar no dia a dia o que isso significa, né? Isso significa pensar em prêmios, sanções, isso significa pensar em políticas, em processos, em orçamentos, enfim, coisas muito mais tangíveis para entender, né? E ali eu gostaria de voltar um pouco para o tema do voto ambiental, inclusive, para entender como que a gente pode tangibilizar esse tema desde o ponto de vista também do cidadão. Quer dizer, como que ele consegue participar dentro desse cenário de eleições, trazendo esse tema de voto ambiental informado também. O que eu preciso questionar ou entender das propostas que estou vendo para eu escolher o candidato? Então, não sei aí também, Eduardo, se quiser, desde o trabalho que vocês têm feito, como que estão olhando essa pauta? Acho que tem algumas questões, né, que são importantes dentro da esfera municipal. Destinação de resíduo, que é uma coisa muito óbvia para todo mundo, né? Você sabe, no Brasil a gente a gente produz o nosso resíduo doméstico e a gente coloca para coleta e a gente presume que tudo foi resolvido a partir daí. Sumiu. Não é mais meu problema. Será que não é? Entendeu? Você ter de fato transparência em relação à forma como o resíduo é coletado, como o resíduo é destinado, isso é muito importante, né? Eu acho que a prefeitura, né, precisa dar transparência a esse tipo de ação. A gente ainda é um país que tem um volume enorme de lixões. Eu não estou nem falando da questão de aterro, que já é um problema. A gente às vezes está uma escala anterior. Eu acho que a sociedade tem que demandar, né, dos entes públicos a melhor destinação de resíduo, política de reciclagem.
entendeu? Que seja inclusiva, mas que ao mesmo tempo promova a reciclagem em escala, entendeu? Porque um país que tem um nível de recuperação de plástico de 3%, como a gente tem, né? E a gente sabe onde o plástico termina. O plástico termina nos rios, o plástico termina nos córregos, o plástico termina nas estações, né, de tratamento. Então tudo isso são detratores da qualidade de vida que você trouxe anteriormente. Questão de saúde, né, a gente teve essa discussão de marco de saneamento o ano retrasado, uma coisa importante, acho que uma política pública importante, né, quando a sociedade civil e o poder público se unem para uma política pública importante, porque tem determinadas coisas que a gente não deveria mais tolerar, né? Por exemplo, não ter uma política de destinação de resíduo, não ter uma política nacional de reciclagem bem implementada, você não olhar para a coleta e tratamento de esgoto. Então acho que essas são pautas importantes e que a gente precisa trazer, né, para a atenção da população, para que ela perceba que o não atendimento dessas normas, né, ou desses pré-requisitos, no final tem um efeito importante na própria vida dela. O problema é que o efeito não é imediato, mas ela vai sentir os efeitos, né, dessa ausência da presença do poder público, da ausência de marcos regulatórios ao longo da sua jornada. Então eu acho que e o lugar para se fazer isso é na esfera municipal, porque a esfera municipal é onde as pessoas vivem. Então eu acho que fica aí um pouco dessa reflexão. Fundamental cobrar, né, dos municípios e cobrar não só a política, mas a execução da política, para fazer com que a gente consiga sair em grandes temas da Idade Média. A gente está muito atrasado em muitas dessas temáticas. E ali tem temáticas de hoje, tem temáticas também que estão vindo, né? Que como que eu garanto ter os recursos que eu vou precisar ter, como que eu cuido do tema do recurso de água para de fato conseguir ter o fornecimento para a população, como que eu consigo gerar cadeias de economia circular para de fato ter todos os materiais e como você falou, não ter riscos para temas como o tema de saúde. E vemos muito que as pessoas estão falando de quanto... as pessoas querem conhecer as soluções. Muitas vezes, nós que não falamos muito das soluções, dos processos, das coisas que estão atrás, né? E como ali está interligado o tema de... aí entra também o tema das conexões entre o poder público e também a parte privada, né? Como que isso gera umas pontes ali, a gente desde o público gera também um caminho e umas conexões. Parte do que você olha o tempo todo ali na nossa atuação na Veolia Brasil, que a gente atua em cidades, em indústria, a gente tenta que seja uma conexão, né, Olga, aí, em relação ao setor público e privado. Sim, eu acho que é bem importante, Lina, essa questão do público e privado. São partes de um todo que tem que se conversar, né? E aí, quando a gente fala em setor público, muitas vezes o que vem à pauta é incentivo, né? Então a gente fala, poxa, mas precisaria ter um incentivo para que essas indústrias, para que a sociedade em si consiga também ter os recursos para fazer com que os seus processos produtivos sejam mais corretos do ponto de vista ambiental e tudo mais. E essa questão, ela acaba ganhando uma importância muito grande no ESG, por exemplo, quando os entes financeiros começaram a exigir, né, os critérios ESG para captação, para dar os recursos, né? Então, a gente percebe o quão importante é essa questão financeira, e quando um player financeiro, ou quando alguém que tem incentivos para conceder, fala desse tema. A gente teve uma aceleração importante da pauta ESG quando os players financeiros começaram a tratar desse tema. O que eu vejo é que hoje a gente acaba tendo um pouco com o dilema do ovo e da galinha, né? Porque as empresas querem atender essas pautas para terem acesso a recursos, mas por outro lado elas precisam de recursos para atender a pauta e nem sempre elas conseguem. Então eu acho que aqui, se a gente tivesse uma política de incentivo para que essa questão ambiental, uma política pública realmente, né? Para que essa questão ambiental seja melhor endereçada nos meios de produção, na indústria, eu acho que isso poderia ser uma virada de chave muito importante para acelerar ainda mais essa pauta agora.
Não, com certeza. E justamente eu gostei do tema do ovo e a galinha, porque a gente está nessas conversas o tempo inteiro, né? Como que a gente consegue virar o tema daquele eco-chato que você falou, que é tipo uma imposição, que acaba sendo muito difícil, criando barreira, e como que a gente consegue mudar um pouco o mindset para começar a pensar nas oportunidades que isso traz para a sociedade e para o Brasil como um todo. Aí, até para fechar nessa nota um pouquinho mais positiva, eu gostaria de perguntar um pouco para Eduardo, como que a gente vê as oportunidades que estão ali para o Brasil? Olha, eu acho que o Brasil tem inúmeras oportunidades, né? Acho que a nossa matriz energética limpa, né? Ela faz com que a gente tenha um potencial claro, por exemplo, de nos tornarmos produtores de manufatura ou de indústria ligadas à necessidade de energia limpa. Então, por exemplo, matriz de hidrogênio verde, por exemplo, né? Produção de aço verde, cimento verde, porque esse potencial, né, esse potencial elétrico que a gente tem como país, né, com uma matriz limpa, com uma rede de transmissão bastante sofisticada, cria oportunidades do Brasil em algumas frentes voltar a ser um produtor de determinados produtos acabados que saíram, né, que deixaram de ter competitividade no nosso país e acabaram migrando para outros países, como por exemplo a China, que hoje é o maior produtor de aço do mundo, mas um aço predominantemente sujo, com base de carvão, né? Sim. Enquanto a gente vê aqui no Brasil uma oportunidade enorme da gente se reconstituir a partir da produção, por exemplo, de aço verde, né? Então essas oportunidades ligadas à nossa matriz energética são altíssimas. A outra, como o maior produtor, né, de exportador de alimentos do mundo, é a própria descarbonização dos processos de agricultura, né? Então, quando a gente pensa, né, no rebanho brasileiro, né, e as emissões de metano a partir, né, de fermentação, né, de fermentação entérica, né, do rebanho bovino, principalmente, ou você trabalhar na redução de emissões, né, desse rebanho, pode ser uma coisa muito importante e que ao mesmo tempo vai produzir, né, a possibilidade do Brasil ser um grande produtor de carne com uma pegada de carbono mais baixa, né? Então você fazer essa transição também de uma agricultura extensiva, né, monocultura, que é como a gente aprendeu, por uma agricultura talvez mais integrada, e o Brasil mostra que ele tem capacidade de fazer isso, porque a nossa agricultura ela é mais aberta a mudanças, ela é mais aberta, né, ela é mais flexível, os agricultores brasileiros são mais progressistas, né, na forma de pensamento no campo. Acho que tem uma oportunidade enorme da gente ser não só o maior produtor de alimentos para o mundo, mas o maior produtor com a menor pegada de carbono, né? A outra questão é a questão de frear desmatamento, né, e a gente criar um vetor de conservação. É importante que a gente compreenda isso, né? Não tem cabimento o Brasil continuar desmatando com um volume tão grande, né, de áreas de pastagem degradada que poderiam estar sendo utilizadas para a produção. E eu acho que a última é a parte de restauro, né, que é uma coisa que muita gente tem falado, né, que é restauração de ecossistemas, que é você pegar justamente essas pastagens degradadas e você voltar a trazer nessas pastagens degradadas a cobertura florestal de floresta nativa ou de um híbrido de nativa com algum tipo de produção, né, de madeira ou biomassa, para você fazer com que aquelas áreas que foram, por exemplo, né, quando você sai de São Paulo, vai até o Rio de Janeiro, você vê ali no Vale do Paraíba todas aquelas áreas que foram de cafeicultura 100 anos atrás e que nunca mais se recuperaram, você poder recompor essas áreas com cobertura vegetal, com recuperação de biodiversidade. Então tem aí uma oportunidade enorme, porque é uma coisa que a gente ainda não está falando, mas que vai entrar muito em discussão e voga nos próximos 5, 10 anos, é a questão de mensuração de biodiversidade por área, né? E como um país como o nosso, que tem um vetor de biodiversidade tão alto, né, uma riqueza tão grande, eu acho que a gente também pode ser um grande proponente nessa jornada aí de transformação. Não, é bem importante isso, porque estamos falando de liderança ambiental e acho que nesse olhar global o Brasil pode ter um papel muito importante na liderança ambiental global e também, de novo, mudando a chave para olhar todas as oportunidades que temos e todas o retorno positivo que a gente pode trazer desde o tema ambiental ali em termos de competitividade para muitas indústrias, produtos e serviços com uma menor pegada de carbono e que isso pode ser de fato mais competitivo, mas também a gente fala
fala aí de novo de serviços públicos, qualidade de vida, de geração de renda para muitas pessoas. Então tem uma série de oportunidades bem interessantes. E bom, como o bate-papo prometeu, foi super rico. Eu gostaria de ficar conversando com vocês um monte de tempo. O tempo já acabou por agora, mas eu agradeço muito pela presença. E a todos vocês que acompanham hoje, bom, daqui a pouco a gente vai ter nosso terceiro episódio. Esperamos que tenham gostado. Não esqueçam que podem contribuir também aqui nos comentários. E bom, a gente se vê no nosso próximo episódio.